Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, como vocês sabem, né? No Brasil tem muitas casas de apostas que estão fora da lei. A 1xBet está regularizada e pode te servir por dentro da legislação brasileira. Se você tem mais do que 18 anos, o link da nossa, que tá aqui, ó, Godoy 1x, o nosso cupom. O link eu deixo na descrição do vídeo, também deixo o nosso comentário fixado, para você for lá acessar e aí você preenche com o nosso cupom. A 1xBet é uma das casas de aposta mais antigas do mundo, patrocinadora do Barcelona e de várias competições mundiais. Nesse final de semana tem um jogo entre Raio Vallecano e Real Madrid. Divirta-se e jogue com responsabilidade. Aproveita aqui o nosso cupom Godoy1x, fechado? Galera, é o seguinte, o Flamengo ele precisa correr, mas não pode ter tanta pressa. O Flamengo precisa ter tranquilidade, mas não pode esperar. É uma loucura, mas é verdade. Daqui a cerca de um mês, exato um mês, você vai estar passando aqui no nosso canal, a gente vai estar fazendo uma análise pós-jogo já do início da temporada do Flamengo. Pode parecer loucura, mas é a realidade. Daqui a menos de um mês, o Flamengo já está entrando em campo, cara. O Flamengo já está entrando em campo. É uma temporada 2025 atípica, né? Onde ela acaba começando no início da segunda semana de janeiro, tem esse Super Mundial, tem mais jogos, vai ter um período de pausa, enfim, muda bastante essa nossa rotina e, curiosamente, muda bastante porque é uma nova gestão que está assumindo. Essa nova gestão, ela tem alguns prazos, ela tem algumas datas, né, para ser ali estipulada, para conseguir reconhecer ali o Flamengo, né, assumir algumas considerações importantes financeiras, planejamentos e tudo, né, planejar o seu futebol. O BAP precisa planejar e montar a sua equipe, aí monta a sua equipe, o José Botto, contratado, precisa planejar e montar a sua equipe, de scout, a sua equipe, e junto, né, tudo isso, todos esses profissionais, eles precisam ali planejar o Flamengo, financeiramente, esportivamente, enfim. Dentro desse planejamento, né, o BAP agora quer o Rodrigo, né, o Rodrigo Toches, de volta para o Flamengo, como um cargo de CEO, um cargo remunerado. Ele que era muito bem visto, né, dentro da gestão do Rodolfo Landim, logo até quando ele sai, alguns colegas até da imprensa traduzem da seguinte forma, né, quando o Toches sai do Landim, é como se o Landim tivesse perdido o seu, em aspas, camisa 10. Porque viam, né, que financeiramente era um cara muito importante, que agregava bastante para a equipe do Rodolfo Landim, e aí agora, né, o BAP está querendo, né, que ele tenha esse cargo remunerado, que ele esteja nessa equipe. E ao mesmo a gente tem falado, né, bastante aí sobre o José Botto, trazendo sempre algumas observações. Eu vou trazer uma fala curiosa nesse vídeo aqui sobre o José Botto. A gente está tentando estudar um pouco, eu acho que é muito importante o torcedor do Flamengo entender o grau de importância desse profissional para o clube, até mesmo para cobrar. Isso é muito importante, né? Ter essa pessoa que vai gerir esse departamento aí de futebol e tal. E aí, vamos lá. O Flamengo tem algumas... Dia 18 é a data de expectativa de que o Flamengo havia ali se planejado para que essa gestão aí do BAP pegasse ali, o clube entendesse e compreendesse. A UOL, agora recentemente, fez uma matéria dizendo que o Flamengo vai ter como orçamento para a contratação 2025 não vai ser segundo, né? Ao que tudo vai indicando. Apesar do Flamengo ter conseguido 188 milhões na temporada, fechou a temporada 2024, né? Conquistando ali 178 milhões, havia uma previsão por cerca de 115, conseguiu ali, né, com o título da Copa do Brasil, em premiações e tal, 178, mas ao que tudo indica. Essa próxima temporada do Flamengo de 2025 não vai ser uma temporada que o Flamengo vai poder esbanjar dinheiro. Vai ser uma temporada que o Flamengo vai ter que otimizar o seu dinheiro, vai ter que otimizar o seu investimento. De que forma? Scout, por exemplo. Né? O departamento do scout é esse. José Botto, por exemplo, é para isso. É para isso que é contratado, é para isso que há um investimento, é para isso que esses profissionais precisam ser valorizados e precisam ser bons profissionais, porque você vai precisar otimizar, né, as contratações, porque não vai ficar esparramando dinheiro aí na mesa de todo mundo. E aí, nessa matéria da UOL, fala-se aí por cerca de 20 milhões de euros, o que a gente estava ali falando mais ou menos por cerca de 120 milhões. Seria esse o valor que o Flamengo teria para investir no futebol. Verdade que 120 milhões parece ser muito. Pô, 120 milhões dá pra... Não é bem assim não, porque a gente sabe o quanto os jogadores estão super valorizados,
o quanto o mercado financeiro acaba superestimando o atleta, e aí a gente sabe que fica tudo super, né? Super inflacionado e etc. Então você precisa, mas claro que é um dinheiro importante, tem muitos clubes que não conseguem fazer esse investimento, né, com tanta facilidade. Então, olhando no mínimo, o Flamengo tem esse valor. Além disso, a possibilidade de saídas. E essas possibilidades de saídas, elas acabam conflitando com, assim, o planejamento ali do Flamengo. É tipo, já tem que entrar na pré-temporada, já vai começar agora. Daqui a um mês o time, né, esse time alternativo do Flamengo mais jovem já entra em campo. Vamos para pré-temporada nos Estados Unidos. Diretor, tá tudo muito corrido, mas também tem as questões das saídas. Entre elas, por exemplo, que aí bate muito com esses 120 milhões do Flamengo, né, que talvez o Flamengo tenha para investir, do Wesley. Só o Wesley, quando o Flamengo recebeu aquela proposta que teve ali, né, uma confusão do cacete, e ele não acabou definindo, né, não concluindo essa transferência que era visto como, né, iria acontecer. O Wesley, o atleta, fez até uma festa de despedida. Só o Wesley valia ali na época 120 milhões. E existe uma especulação de mercado de que ele agora, numa fase muito melhor e tal, pode vir até um acréscimo de 25% sobre o valor que havia sido a proposta anteriormente. Então a gente está falando já de uma valorização. Além disso, algumas outras saídas, como por exemplo o do Fabrício Bruno. Enfim, de qualquer forma, essa indefinição das saídas e essa indefinição das chegadas, o que tem ali, segundo a matéria da UOL, é que o Flamengo teria ali cerca de 120 milhões, arredondando mais ou menos, para fazer o seu investimento. E aí, sobre esse valor e tudo, a gente está tentando pesquisar, estudar bastante, né? Essa nova figura do Departamento de Futebol do Flamengo, do diretor ali do José Boto. Olha essa frase aqui do José Boto, achei ela muito interessante, eu trago esse recorte aqui. Muitas vezes, falando sobre scout, tá? É tão importante quanto quem você traz e quem você impede o seu clube de trazer. Aí que tá. Mas para isso precisa da autonomia, né? Precisa ser ouvido. Os caras falam, mais importante do que trazer alguém é você não permitir que o clube traga. Porque o scout está ali, né? A planilha, né? A capacidade ali de estudo, né? Enfim, é diferente, né? A visão é um pouquinho diferente, mas aprofundada às vezes. Aí ele completa. Gastar dinheiro com olheiros é economizar dinheiro no final. Também somos o contraponto para as ideias de treinadores que querem trazer, em aspas, seus jogadores. É aquilo, né? Às vezes o treinador tem os seus preferidos, gosta de... Para onde ele vai arrastando os caras, só que é visto de uma forma coletiva que não é o ideal. Às vezes é bom só para aquele treinador. Aí aquele treinador, ele é chutado depois de um tempo, aí fica com aquela herança, né? Aquela herança maldita daquele cara que tá ali e só servia para aquele treinador que não tinha nem até tanto prestígio assim, mas ele consegue nos bastidores alinhar com o empresário, aí traz aquele atleta preferido. Gente, isso acontece toda hora. E além disso ele diz, né? Ou protegemos o clube da influência de empresários. É aquilo. Todo mundo sabe agora, por exemplo, vamos usar o exemplo do Flamengo. O Flamengo tá sem o Gabigol, e o Flamengo tem um Pedro ali machucado. Então é uma realidade que não apenas o torcedor do Flamengo sabe. Todo mundo sabe que o Flamengo não tem um Gabigol e tem ali o Pedro machucado. O que vocês acham que acontece com uma enorme frequência? Empresários que têm ali, né, como clientes ali, atacantes, centroavantes, aí não importa qual é a qualidade, qual é a sua experiência, não importa. Começam a ligar. E começa aquela oferecer. Então é normal que inclusive aconteçam, né, nessa época agora, várias notícias de estar sendo oferecido. E de fato isso acontece. E isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. E aí ele diz, né, né, essa influência. E aí empresários muito influentes, esses dever favor. Pô, mas lá atrás eu te facilitei para você contratar meu jogador tal, agora leve esse aqui. Isso aí acontece de um monte. Aí ele diz no final, né, temos que evitar contratar por contratar. E esse final dessa frase que eu trago aqui de destaque é o principal. Até mesmo nesse ano, onde o Flamengo tem um orçamento menor, que é necessário ter um pouco mais de responsabilidade. Contratar por contratar. O BAP acaba de chegar e porque a torcida gosta de contratação. Ela gosta de contratação. A contratação ela gera expectativa. Contratação aumenta, né, a questão da expectativa. E outra coisa, é ótimo para dirigente contratar. Mas contratar por contratar é péssimo, é terrível e é impopular.
A verdade é essa. Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, eu vou atualizando vocês diariamente, tá? Você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, aperta aí o inscrever-se, tamo junto, um grande abraço, a gente vai se vendo. Valeu!